Olá, eu sou a Aline de Souza Rosa, sou médico oncologista aqui do Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão, Santa Catarina, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do câncer gástrico, ou câncer de estômago. O câncer de estômago é um tumor extremamente prevalente no Brasil, ele é o terceiro mais comum entre os homens e o quinto mais comum entre as mulheres, e a gente tem mais ou menos em torno de 21 mil casos novos por ano no Brasil desse tipo de câncer. E por que é tão importante a gente conversar sobre ele? Por conta dessa grande volume, né, de pacientes que sofrem com o câncer gástrico, mas especialmente porque a gente tem fatores de risco modificáveis, onde a gente pode ajudar na prevenção e na redução da taxa de incidência desse tipo de câncer. Então, quem são as pessoas mais afetadas pelo câncer gástrico? Né? Homens têm um risco maior do que as mulheres, pacientes que fumam, pacientes que bebem bebida alcoólica, especialmente aqueles pacientes que têm a combinação do uso de fumo e álcool, tem uma incidência bem maior. Pacientes que têm obesidade, então a gente sabe que a obesidade ou o sobrepeso, ela aumenta uma condição inflamatória no organismo que predispõe ao câncer, não só o câncer gástrico, mas a vários outros tipos de tumor também. Pacientes que têm doenças gástricas, como doença do refluxo, que pode levar ao acontecimento do esôfago de Barrett, tem uma incidência maior. Pacientes que têm infecção pelo H. pylori, que é uma bactéria super comum no estômago. Então, ter H. pylori no estômago aumenta o risco de ter câncer gástrico, especialmente naqueles que têm uma história familiar já positiva para câncer gástrico. Pacientes que trabalham em exposição ocupacional à produção de borracha pelo tipo de substâncias que são eliminadas na hora da produção, alguns tipos de agrotóxicos e também comidas muito salgadas. Então, comidas que estão ricas em nitritos, né? Principalmente o sal, que é usado como conservação, por exemplo, charque, linguiça, defumados. Esse tipo de alimento aumenta o risco de câncer. E além disso tem uma associação, né? Que geralmente quem tem uma dieta desbalanceada em termos de sal, rica em alimentos processados, também são pessoas que têm uma tendência a ter uma dieta menos saudável e ter mais sobrepeso e mais obesidade. Então isso aumenta bastante o risco de câncer gástrico. Além disso, o que a gente tem de história familiar que é muito importante, né? Existem algumas síndromes genéticas que podem aumentar o risco de câncer, então especialmente naquelas pessoas que têm um ou dois familiares que já tiveram câncer de estômago ou que tiveram câncer de mama, câncer de endométrio, tem um risco aumentado de desenvolver câncer e precisam de um acompanhamento um pouco mais específico. O câncer do estômago não é como o câncer de mama, onde a gente faz exame de rastreamento na população como um todo, né? Mas pessoas que têm qualquer sintoma ou que pertencem ao grupo de risco merecem uma avaliação médica mais detalhada para definir o momento de se fazer uma endoscopia digestiva alta, que é o exame de escolha para a gente fazer o diagnóstico do câncer de estômago. Então, o diagnóstico é feito através da endoscopia, que é um exame onde o médico, que é feito sob sedação, que o médico introduz um aparelho pela garganta do paciente até o estômago para fazer a visão direta do estômago. E se é visto alguma lesão, é coletada a biópsia. E aí a biópsia é que vai fechar o diagnóstico. Se vier positiva, aí tem uma série de exames que o paciente precisa fazer para determinar a extensão dessa doença e definir o tratamento. O tratamento, a maioria das vezes, envolve cirurgia, quimioterapia e, às vezes, radioterapia. Quanto mais inicial for o câncer do estômago, em geral, menos agressivo precisa ser o tratamento e maior taxa de cura existe para o câncer quando a gente tem um diagnóstico precoce. Então, ao menor sinal de sintomas gástricos, o paciente deve procurar um médico, ou um gastroenterologista ou um clínico geral para fazer uma avaliação. Quais são esses sintomas? Principalmente sensação de engasgo ou embuchamento, a sensação de que a comida não está descendo, sensação de plenitude gástrica, ou seja, a pessoa come e parece que fica sempre estufada, com desconforto, um peso no estômago, vômitos recorrentes, especialmente se tiver vômito associado com sangue, perda de peso involuntária,
ou surgimento de algum nódulo ou caroço pelo corpo. Então, esses são os principais sintomas do câncer de estômago e, apresentando algum desses sintomas, a gente deve procurar auxílio médico para fazer uma investigação mais detalhada. Então, como outros tipos de câncer, a prevenção ainda é o melhor remédio, então a gente controlar os fatores de risco é uma coisa muito importante para a gente diminuir a incidência. Tem fatores que a gente não consegue controlar, como a idade, a história familiar, mas os outros fatores, né, como tabagismo, etilismo, presença do H. pylori, a questão da dieta, tudo isso são fatores de risco modificáveis, onde a gente pode trabalhar para diminuir o risco desse paciente de desenvolver câncer de estômago.